Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui, sempre com foco na atuação parlamentar, nos projetos de lei e na visão política de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado, o deputado Nilton Silva Bastos Júnior, também conhecido como Niltinho, do PP Progressistas, a quem já dou nossas boas-vindas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer tê-lo aqui, deputado. Eu que agradeço, o prazer é todo nosso. A alegria estar, como lhe falei aqui nos bastidores, contigo, sendo entrevistado, por toda a experiência, por tanta experiência que você tem, né, no jornalismo, e a gente aqui hoje, não só como telespectador, mas participando desse programa. Já estivemos no rádio juntos, mas na TV é a primeira experiência. É um prazer estar contigo aqui hoje também. Muito obrigado. O senhor está no seu primeiro mandato como deputado estadual, é vice-líder da bancada do PP na casa. Qual tem sido o principal desafio? Que balanço o senhor faz dessa sua primeira experiência como deputado? Verdade, né? Primeiro mandato como deputado estadual, a gente vive um momento muito diferente de outros que entraram, né, em outras legislaturas. Um momento onde você tem uma pandemia, temos quase 2 anos de pandemia, e isso mudou muito a rotina da casa. A gente chega com todo o entusiasmo acelerado, né, na participação do dia a dia da casa, né, fazendo sessões especiais, trazendo projetos, fazendo debates, e com a pandemia isso tudo modificou. Então, 2019 foi um ano muito intenso, o nosso primeiro ano de mandato. 2020, diante da pandemia, então pós-carnaval, que era a retomada, né, do ano, do mandato, aquele impacto foi muito grande contra todos nós. Aí tivemos que trabalhar como deputado de forma virtual, ou seja, só o presidente que vinha à casa, e todos nós deputados, 63 deputados, 62 deputados de forma virtual. Em alguns momentos o próprio presidente também fazia virtualmente, apesar da dificuldade que era, né, por conta do uso do sistema, tinha muita queda, acabava em alguns momentos até tendo interrupção de sessão e caso até de cancelamento da sessão em virtude disso. E aí a gente vive esse momento, né, de 2021, já retomando o novo normal, né? A gente, infelizmente, não conseguiu ainda voltar ao normal diante da pandemia, que vitimou muita gente por todo o país e por todo o mundo. E, nesse momento, de forma mista, o trabalho tem tido maior produtividade. É lógico que isso influencia muito. O nosso mandato tem sido de uma atuação em defesa dos nossos municípios, em especial, é claro, o povo baiano. E eu, como vice-líder do partido, um partido do PP que tem uma bancada, Jefferson, de 10 deputados estaduais, sendo que um deles está licenciado, o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal. É um partido que tem como líder no estado o vice-governador João Leão. E, nesse momento, a gente tem discutido, né, e pensado além nos projetos relevantes, importantes, para que o Estado continue avançando, que o trabalho do governo continue realmente avançando. Mas, paralelo a isso, a gente tem discutido muito a questão, né, da reeleição. As discussões políticas estão intensas também, né, com a antecipação, a gente costuma dizer entre os deputados, que antecipou muito a eleição, e é uma realidade, né? A discussão já tem sido pautada a todo momento, inclusive com candidatos já lançando pré-campanha. Isso tende a acontecer cada vez mais, e a gente fazer esse misto, né, das ações do mandato dentro da casa, em paralelo construindo a política partidária e a política das disputas que virão em outubro do próximo ano. A gente ainda vai falar sobre a eleição, sim. Quero saber suas pretensões para 2022, mas o senhor é natural de Salvador, procura ao mesmo tempo representar outros municípios da Bahia, da própria região metropolitana de Salvador, também do Recôncavo. Eu vejo aqui do litoral norte, agreste baiano, região do Cisal, sul, extremo sul. Quais são suas principais bandeiras? Eu, natural de Salvador, tenho laços políticos e familiar
também com o município de Madre de Deus. Então isso me trouxe uma intensidade maior do mandato com a região metropolitana e ali compondo o Recôncavo. A gente tem feito um trabalho muito voltado às pessoas mais carentes, oportunizando, levando água encanada para a sua casa, levando para as zonas rurais, locais distantes. Esse é um grande investimento que a gente tem contado muito com o governador Rui Costa. Ele tem sido um governador preocupado com os mais necessitados e, através disso, a gente tem utilizado a SERB, que é a companhia de água que leva água para as zonas rurais. A Embasa também tem contribuído nesse papel também. Investimentos na parte de infraestrutura, eu acho que esse tem sido também uma grande força do nosso grupo político, né, liderado pelo governador Rui Costa. É um estado onde tem sido o segundo no país em investimentos na saúde, né, perdendo apenas em números absolutos para o estado de São Paulo, mas proporcionalmente é o maior em investimento, é o estado da Bahia. Isso tudo diretamente contribui também com o nosso trabalho, com a nossa atuação. Então a gente faz um trabalho muito intenso, voltado nessa parte de infraestrutura hídrica, infraestrutura rodoviária, as estradas da Bahia. O governo tem investido muito. Na saúde, a gente conta já com 21 policlínicas na Bahia, de 25 que serão inauguradas até o final do atual mandato do governador Rui Costa. Então, são essas ações, são essas bandeiras que a gente vem defendendo. E é claro, eu sempre defendi e continuarei defendendo o pequeno, o micro, pequeno e médio empresário, esse setor que vem sofrendo muito. Eu costumo dizer, Jefferson, que hoje ou você tem uma grande empresa ou você tem uma empresa pequena, porque o médio, né, e o pequeno médio, ele tem sofrido muito com os altos tributos, com a dificuldade, né, da concorrência, do poder de compra da concorrência, e isso são em diversos segmentos, do qual a gente tem levantado aqui a bandeira, seja no setor supermercadista, seja no setor de farmácias. Quando você olha para o passado, num passado não muito distante, se você fizer uma análise aí, há 8, 10 anos atrás, você tinha diversas farmácias de bairro, farmácias familiares, que hoje você já não tem mais no estado, e principalmente aqui na capital Salvador e nos grandes centros, nas cidades maiores da Bahia, já está tomada pelas grandes redes de farmácia. Isso vai, querendo ou não, tirando o recurso do estado, são empresas que vêm de fora, que levam isso para fora da Bahia, e a gente vem lutando, defendendo essa bandeira com muita disposição, mas não tenha dúvida que, infelizmente, também enfrentando as dificuldades que é realmente a gente conseguir fazer com que não só o Estado, né, entenda isso. Eu, inclusive, tive há pouco tempo uma reunião com o secretário Manuel Vitório, pedindo que a gente retome essa bandeira, essa discussão que foi iniciada em 2019, veio pandemia, esse distanciamento que a gente foi obrigado a viver, e isso trouxe um grande prejuízo para todo o segmento, para todo o setor. Então, esse ano que vem, o ano de 2022, a gente vai ter um trabalho intenso voltado aí à defesa do micro, pequeno e médio empresário do nosso estado da Bahia. O senhor é autor de um projeto de lei que cria o Programa de Integridade da Administração Pública Estadual, direta e indireta, com o objetivo de evitar casos de corrupção no governo da Bahia. Em que pé está essa discussão? Quais as chances desse projeto de lei ser aprovado, deputado? É conhecido popularmente, né, como compliance, né? O compliance é um modelo adotado já por outros estados, né? Você tem no Rio Grande do Sul, você tem o compliance em Santa Catarina, você tem alguns estados que já utilizam o compliance. É a forma de você blindar a instituição, o governo. É você fazer com que as normativas adotadas gerem penalidades severas para que a gente tenha cada vez mais a transparência do uso do recurso público. O atual projeto nosso está na CCJ. Infelizmente, com a pandemia, o trabalho das comissões ficou extremamente comprometido, ou seja, ao longo de um ano não houve. O foco da casa foi fazer as votações pautadas em cima do combate ao Covid, ações que diretamente tinham correlação direta, como isenções
do pagamento de água, por exemplo, da Embasa, é um grande exemplo, as isenções ou os benefícios aos estudantes, ou seja, as votações estavam voltadas ao combate ao Covid. Eu tenho cobrado, inclusive, do nosso presidente da CCJ, que a gente retome essa discussão, que a gente consiga colocar para votação dentro da CCJ, aprovando a CCJ, vem para o plenário e aí a gente espera contar, lógico, com o nosso presidente Adolfo Menezes, para que o quanto antes a gente consiga botar em votação e torne esse projeto tão importante e com calma a gente pode marcar, inclusive, uma nova entrevista só para falar de compliance, que eu acho que é um assunto importantíssimo e é uma tendência. As grandes empresas privadas, todas elas adotam o serviço de compliance, é uma normativa fundamental para qualquer negócio. Essas grandes empresas multinacionais, elas utilizam o compliance para que você possa realmente ter essa condição de que os investidores que tenham interesse em investir na empresa, ou no caso, no governo da Bahia, possa ter a segurança de que realmente o investimento, o uso do seu recurso será aplicado da forma mais correta. Mas independentemente de andar na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, o senhor percebe apoio do próprio governo para a aprovação desse projeto, uma vez que mexe com a transparência do governo? Sem dúvida, né? O governador Rui Costa, ele faz uma gestão com extrema transparência. A gente sabe que a política ela acaba tendo aqueles que, infelizmente, entendem de quanto pior, melhor. Infelizmente, é uma realidade, a gente vive isso no dia a dia. O que a gente não pode é entender que isso, ou acreditar que esse é um caminho sem que consiga resolver o problema. E para resolver o problema da corrupção, passa por tudo isso. Então, o governador é sensível, a gente precisa, é claro, sensibilizar toda a casa. Somos 63 deputados e é necessário que os 63, ou não precisa ser os 63, mas que a grande maioria aprove esse projeto e a gente possa adotar. O governador, em momento nenhum, foi contrário. Como disse aqui, ele faz um governo com bastante transparência, o governador tem investido muito, como aqui já citei, né, alguns investimentos do governo do estado, e ele sabe da importância, os estados estão se adequando. Essa é uma tendência mundial e isso fortalece o papel do governo do estado da Bahia com possíveis investidores que queiram vir para o estado da Bahia e ter a certeza de que o que está sendo feito aqui não vai da noite para o dia acontecer um ato de corrupção e fazer com que todo investimento que foi feito no estado coloque em risco, que essa é a maior preocupação. Deputado, o senhor também é de sua autoria um projeto de lei que prevê aulas de artes marciais para estudantes baianas, tanto na rede pública quanto na privada. Por que o senhor apresentou esse projeto? Qual o grande propósito dele? Olha só, Jefferson, surgiu numa conversa com Isabela Conde, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, uma das vítimas, não vou dizer feminicídio, porque o feminicídio, você traduz em feminicídio quando há o ato do assassinato, da morte, mas ela quase se tornou mais uma dessas vítimas, ela tomou, se não me engano, mais de 40 facadas do até então noivo dela, em um ato extremamente macabro, e o que salvou ela foi as aulas que ela tinha de arte marcial. Ela conseguiu proteger o pescoço dela para que ele não matasse ela apertando, engarguelando, como a gente costuma dizer, e através dessa minha conversa com ela, eu digo, olha, Isabela, vamos entrar com um projeto de lei tornando essas aulas obrigatórias nas escolas públicas do estado, para que essas mulheres, essas jovens tenham a condição de se proteger da melhor forma, é claro. A gente sabe que contra uma arma de fogo ou contra uma arma branca não é algo tão simples, mas se você traz uma condição como foi para ela, você precisa ouvir a história dela, Jefferson. É impressionante. Ela chegou ao ponto de se fingir de morta, ser jogada no matagal, no aeroporto, e ela relatando esse episódio, você vê a importância que as aulas de arte marcial proporcionaram
a hoje ela estar em vida e poder contar essa história. O que a gente tem é que está sempre levantando essa bandeira que tem se tornado cada dia vez mais uma realidade, o número de mulheres vítimas dos seus companheiros. Então, espero que em breve a gente aprove esse projeto tão importante para o povo baiano. Deputado, o senhor, sempre que se refere ao governo do Estado, não poupa elogios. Isso mostra que mantém uma boa relação com o governador Rui Costa, mas eu queria saber qual a sua avaliação em relação à atenção dada pelo governo Rui Costa aos parlamentares do Progressistas. Não tem muito tempo, o deputado Robinho, que é do seu partido, rompeu com o governador, alegando que o governo não dava a atenção devida aos parlamentares da base. O senhor concorda? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho. A gente volta já com essa conversa com o deputado Niltinho, do Progressistas, aqui no Direto do Legislativo. É um instante só. Já estamos de volta, direto do Legislativo. Nosso convidado, o deputado Niltinho, do PP, o Progressistas. Como é que o senhor avalia o nível de atenção do governador Rui Costa, do governo Rui Costa, aos parlamentares da base, a ponto de, vez ou outra, ser identificado alguém insatisfeito, como foi o caso do deputado Robinho, que rompeu com o governador Rui Costa, alegando falta de atenção. Isso é verdade? Olha só, é natural, né, de todo político, ele sempre tem um desejo, né, de que seja atendido os seus pleitos. Com o deputado Robinho não foi diferente. Agora, eu sempre aprendi, Jefferson Beltrão, a respeitar o estilo de cada um. O governador Rui Costa é um governador muito focado na gestão do governo do Estado, na gestão pública. Então, imagina só, um governador que está atento a todas as suas secretarias. Ele tem aí de 63 deputados estaduais, ele tem em torno de 42, 43 deputados na base dele do governo, além dos deputados federais, além dos secretários de Estado. Então, quando você faz essa conta, né, além do cuidado que ele vai até a ponta para definir as ações do governo. Então, não dá para ser atendido, muitas vezes, dentro do desejo de cada um. Eu sei administrar isso muito bem e vejo a minha dificuldade, que é atender a todas as minhas bases da forma com que todos gostariam que eu atendesse. Então, ele acabou se aborrecendo, o deputado Robinho, eu respeito, eu acho que aqui a gente está para respeitar a posição, né, dos colegas. Não concordo com uma forma que tem sido conduzida. Eu acho que a gente não pode participar de um governo, né? Você está dentro do governo do Estado, na parceria com o governador, ele num segundo mandato, você ter 6, 7 anos de parceria com o governo e você sai da noite para o dia disparando, dizendo que não presta. É a mesma coisa se você é casado, né, vive uma vida longa com a sua esposa, o seu companheiro, e da noite para o dia separa e você vai dizer que aquela pessoa não presta mais, que a pessoa era isso, era aquilo. Então, a gente fica triste, né, a maneira com que isso está sendo conduzido, mas todos são adultos, né, sabem o que quer, e o governador tem sido atencioso principalmente naquilo que eu acho que é o que mais importa para nós parlamentares, que é as entregas aos municípios. É isso que eu sempre digo ao governador Rui Costa, que é o que me interessa, é que a gente atenda as nossas cidades, as necessidades dos municípios, dos investimentos. Isso acontecendo, eu não preciso que o governador me atenda todo tempo uma ligação que eu faço, eu não preciso que o governador abra o gabinete dele todos os dias para mim. Ele pode escolher me ver uma vez no ano, para confraternizar o final do ano, não tem problema. O mais importante é que a gente consiga atender o povo baiano, e isso ele tem feito com excelência. Eu lhe confesso, Jefferson, que eu não tenho o que reclamar do governador, sempre muito atencioso comigo, as questões, as pautas dos meus municípios, ele tem feito todo o esforço para atender a grande maioria dos pleitos. A gente sabe que nem Jesus agradou a todos, não será ele como governador
não serei eu, como deputado estadual, que vou agradar a todas as pessoas que convivem e vivem ao nosso lado. Deputado, o PP já chegou a pleitear a cabeça de chapa na disputa ao governo do estado. O senhor mesmo já disse que o vice-governador João Leão é um nome com possibilidade real de sair candidato. Essa postura coloca em xeque o apoio do partido ao provável candidato do PT, senador Jacques Wagner? Eu costumo dizer que é muito legítimo, né, o pleito de João Leão. Ele está reeleito, foi reeleito vice-governador, está na sua segunda legislatura como vice-governador. Então, Leão só tem duas condições de se manter dentro do mandato, contribuindo como Leão tem contribuído com o estado da Bahia. Ou ele pode ser candidato a governador do estado, ou ele pode ser candidato ao Senado. Não tem outra posição política que ele possa ocupar de eleição. Ou, claro, pode ser candidato a deputado também federal, deputado estadual. Mas um vice-governador como João Leão, da grandeza de João Leão, com tantos serviços prestados por toda a Bahia, com a trajetória política que ele teve e que vem mantendo com maestria, a gente espera que ele ocupe um espaço. Mas eu também sei que Leão, Jefferson, é um líder político desprendido também de vaidade. Ele sabe que a importância da chapa ela vai estar sendo pautada no que é melhor para a disputa da eleição e principalmente para que a gente continue fazendo um bom trabalho governando o estado. Então, Leão tem se posicionado assim. Jacques Wagner, hoje senador Jacques Wagner, foi governador por 8 anos, fez um excelente governo ao longo de 8 anos. Na sucessão, indicou um então secretário dele de Estado, né? Rui Costa era secretário da Casa Civil. Todos diziam à época, que loucura que Wagner está fazendo, vai botar uma pessoa que não tem popularidade, que não aparece bem em pesquisa. Rui dava 2%, 3% nas pesquisas. E Wagner conhecia a capacidade e comprovou elegendo, construindo a eleição de Rui Costa, e Rui se tornou o maior governador da história da Bahia. Isso é uma realidade. É um governo que funciona, é um governo de muitas entregas para aqueles que mais precisam. Então, Rui vem fazendo um excelente trabalho. Ano que vem encerra, é um caminho natural. Existe a possibilidade também de Rui ser candidato ao Senado, é uma possibilidade real. Mas o senhor não respondeu. Como é que fica essa saia justa, digamos assim, caso, por exemplo, o vice-governador João Leão resolva sair candidato? O PP deixa de apoiar Jacques Wagner? Olha só, Leão tem se posicionado, o desejo de ser candidato é muito legítimo. O que a gente deseja como deputado do partido, e aqui tem um carinho especial para o Leão, é que essa decisão seja feita em grupo. E aí você vai sentar numa mesa João Leão, Jacques Wagner, Rui Costa, Otto Alencar. São os 4 principais nomes da política desse grupo que vem administrando, que vem governando a Bahia nos últimos 16 anos. E é importante que haja um consenso. Eu espero que não haja ruptura, que haja aí uma caminhada de continuidade, independente de quem vai ocupar a chapa. Se é Wagner candidato a governador, se é Leão candidato a governador, se é Otto candidato a governador, ou se não será nenhum dos 3 candidato a governador, pode de repente, mais à frente, a decisão ainda é lá para agosto do próximo ano, surgir, né, um nome dentro do grupo que seja um grande nome e que todo o grupo enxergue a capacidade de continuar, né, transformando o Estado. E isso é o que a gente deseja. Então, como você foi bem enfático com relação a Leão, eu não acredito e não espero que haja essa ruptura. E se for um desejo dele, de fato, de ser candidato, isso naturalmente afetará essa conjuntura que está posta, né? O famoso tripé, né, dito entre nós políticos do governo da Bahia, que é o PT, PP e PSD. À medida que Leão sai, isso mexe muito com o cenário político, assim como tem acontecido de forma muito clara e objetiva com o ex-prefeito de Salvador, Assemineto. Ele hoje lançado como pré-candidato, já se lançou pré-candidato, talvez o único definido, né, como pré-candidato, e tem um aliado histórico dele, que é o ministro João Roma, que tem colocado a possibilidade de ser candidato também.
Isso naturalmente será ruim, né? Porque eram dois aliados, eles caminham na mesma vertente. João Roma será ser candidato a governador, candidato do atual presidente Bolsonaro. Assemineto será candidato talvez de uma terceira via, uma via alternativa aí colocada. E você tem aqui o nosso grupo político que terá o apoio do presidente Lula, esse que tem uma força muito grande pelo trabalho que fez como presidente, e aqui em especial no estado da Bahia, Lula tem sido aí o grande nome, né, o grande baluarte dessa caminhada, e por isso tem sido muito colocado com intensidade a possibilidade do senador Wagner ser candidato a governador, tamanha relação que ele tem em alinhamento com o ex-presidente Lula. Agora, deputado, ao mesmo tempo, o PP, ele não é visto como um partido, digamos, puro sangue na base de apoio do governo Rui Costa, uma vez que em nível nacional apoia o presidente Jair Bolsonaro, que é adversário político ferrenho de Rui Costa e vice-versa. Como justificar essa aparente incoerência política e ideológica nessa relação? O PP é um partido de centro, assim como diversos outros partidos que compõem o processo político na esfera nacional e também nos estados. O PP hoje faz parte do Centrão no governo federal, e o Centrão tem dado base e sustentação ao atual presidente no cenário nacional, mas o PP é um partido, através do presidente Ciro Nogueira, que está licenciado, inclusive, porque hoje é ministro também do atual presidente, ele sempre deu e vai manter se posicionando, dando liberdade aos partidos decidirem o seu rumo nos seus estados. Aqui não foi diferente. Na última eleição presidencial, o PP tinha um nome na chapa nacional, o PP tinha a vice de Geraldo Alckmin, a vice de Alckmin, se eu não me engano, Alckmin era do PP, a senadora Ana Lúcia do PP. E nós, aqui na Bahia, do Partido Progressista, apoiamos o candidato do PT, indicado pelo ex-presidente Lula, que foi Haddad. Isso tem sido mantido, o presidente nacional licenciado tem mantido a mesma coerência. Eu não vejo dificuldade, eu não vejo problema. Eu costumo dizer, Jefferson, que eu, mais do que partido, eu voto na pessoa. Mas isso não confunde, não pode confundir a cabeça do eleitor? Olha, aqui no estado da Bahia eu não enxergo essa confusão. Ao longo de mais de 10 anos o PP já faz parte da base do governo do PT na Bahia, e isso dentro do estado é muito consolidada essa imagem. É natural que, se o presidente Bolsonaro tivesse vindo para o PP ser candidato pelo partido... Foi uma possibilidade. Foi uma possibilidade. Apesar, eu disse isso em entrevistas, que eu não acreditava nessa possibilidade, mas isso foi muito intenso. Muitos dizem que chegou muito próximo a isso acontecer. Isso sim, seria muito complicado, porque você trabalha nacionalmente com o presidente na legenda, na sigla, que tem ali o número 11, e aqui no estado da mesma forma, isso confunde muito o eleitor, sem dúvida traria um grande problema. Fora isso, não vejo dificuldade, o eleitor, o povo baiano sabe diferenciar isso. Esse movimento do partido nacionalmente contribui muito com o estado da Bahia também. Os deputados federais do partido têm colocado muito recurso dentro do estado, isso contribui diretamente também para que a gente tenha uma gestão bem sucedida, que o governo intensifica cada vez mais as suas entregas, e a gente espera que, independente dessas posições nacional e estadual, que a gente consiga fazer aquilo, como disse aqui no início, fazer o bem maior, que é entregar cada vez mais ao povo baiano investimento na saúde, infraestrutura, educação, cultura, que é o nosso norte principal. Nesses rumos tão diferentes, o senhor deve caminhar com quem na corrida ao Palácio do Planalto? Olha, dentro desses rumos diferentes, a gente, como você mesmo disse, diferente, porque a gente não identifica ainda qual é a posição a ser tomada. Mas existem dois
possíveis grandes candidatos que possivelmente vão polarizar, inclusive Lula, que certamente deve ser o candidato do governo Rui Costa, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, que deve ter o apoio do PP em nível nacional. Eu caminho, o deputado Niltinho caminha na Bahia com Lula. Então, entre essa disputa, a minha posição, deixo isso de forma muito clara em toda entrevista que faço, por onde caminho na Bahia. Eu admiro muito o trabalho que o presidente Lula fez ao longo de 8 anos como presidente. Costumo dizer, inclusive, em diversas entrevistas e reuniões que faço, que eu acho que o grande erro do presidente Lula foi na indicação da então ministra Dilma Rousseff para ser a sucessora dele. Pegou uma pessoa inábil politicamente e não coloco aquela como uma pessoa corrupta que fez o que aconteceu. Não é essa a colocação. A posição dela política era muito contrária ao que se espera da boa política, que é a comunicação, a relação entre os poderes. E isso ela não soube enfrentar. Ela tinha uma Câmara Federal que ela não dialogava, ela tinha o Senado que não dialogava, ou seja, o Congresso não dialogava com o presidente. Da mesma forma que se o governador aqui não dialogar com a Casa Legislativa, com nós, deputados estaduais na Assembleia, isso naturalmente dificulta a gestão dele. E foi o que aconteceu com ela. Mas os grandes programas sociais do governo Lula mudou a vida de muitos brasileiros. E daqueles mais humildes, os mais carentes, a condição de vida mudou muito para todos esses. E há um reconhecimento, por onde você anda na Bahia, você ouve isso de perto. E para a gente encerrar, deputado, por mais que seja um recorte pontual, como é que o senhor avalia as recentes pesquisas de intenção de voto que dão vantagem ao pré-candidato Assemineto, pelo menos em comparação com Jacques Wagner, que a princípio também seria um provável candidato e que deve polarizar essa disputa? Olha só, é natural que o próprio Assemineto apareça melhor nas pesquisas porque ele é o único candidato declarado no ambiente de oposição ao nosso governo. Mas houve pesquisas antes mesmo dele se lançar como pré-candidato. Sim, houve pesquisas, ele vem já trabalhando ao longo de meses. Jacques Wagner já foi anunciado como possível candidato do PT também. A posição do PT, só que você tem Wagner candidato dentro do PT, você tem João Leão dentro do PP, você tem Otto Alencar pré-candidato, né, todos pré-candidatos pelo PSD. Vamos fazer conta de município. O PP tem 102 prefeitos que fazem parte da nossa sigla. O PSD, a última conversa que tive com o senador Otto Alencar, são 110 prefeitos que fazem parte da legenda. Além do PT, que tem algo, acho que próximo de 40, 50 prefeitos. De 417 municípios, você tem aí mais de 250 municípios, 260 municípios posicionados nesses partidos que fazem parte dessa composição. Quando esses líderes recuarem da disputa para apoiar um único nome, é natural que isso você comece a intensificar, como você falou, comece a polarizar a disputa. Não sei se vai naturalmente polarizar, pode ter a terceira candidatura também, como do ministro do governo federal, o ministro João Roma. Eu dei um exemplo aqui agora há pouco, o próprio Rui Costa apresentava 2%, 3% nas pesquisas, com bastante antecedência, como no dia de hoje. Então, o senhor acredita numa virada, caso as pesquisas apontem preferência para Assemineto? Olha, eu não tenho dúvida que esse será o caminho quando começar realmente, como a gente diz no jargão, quando começar a batalha, a gente começa realmente a ter o debate das ideias, ter o debate do que foi feito no governo quando o grupo carlista governou a Bahia, né, do avô do candidato Assemineto, o ex-governador Antônio Carlos Magalhães. Você vai pegar o tempo de governo dele, 30 anos do governo, você vai trazer dentro dessa discussão os 16 anos de governo, do governo Jacques Wagner e Rui Costa, e aí eu acho que o eleitor vai perceber de forma muito clara que são 16 anos de muito trabalho, de muita entrega e reconhecimento, tanto que as pesquisas mostram que o governador Rui Costa é hoje o governador entre os mais bem avaliados da Bahia, do Brasil, e Wagner também, quando governador, tinha uma excelência
em avaliação através das pesquisas. Deputado Niltinho, muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima, então. Eu que lhe agradeço a oportunidade, é um prazer estar contigo aqui e me coloco sempre à disposição para que a gente faça esse bate-papo aqui, que possa esclarecer ao máximo ao nosso povo baiano, o nosso mandato e aquilo que a gente pensa para o futuro do nosso Estado. Um abraço. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.